Pode tirar a foto. Ô Wagner, você vai machucar. Essa tilápia aqui encaiou, ó. Sai daí. Tô morrendo. Ai, bichona. Ah, bichona. Isso vai pegar no olho. Tá dando a palavra, assim, uma oração na parte da manhã. Aí eu falei assim, mas tu eu? Ele falou assim, é você mesmo, e ele é católico. Eu falei assim, amém. Aí foi passando um determinado tempo, eu falava assim para meu Deus, eu falei assim, meu Deus, eu sozinho, quer dizer, é difícil você sozinho, assim, aprendendo, né, naquele caminho. Aí eu fui, eu falei, mas Senhor, todo dia que te dá uma palavra, né, que é 25 pessoas, né, mas uma pessoa sozinha não tem ninguém recebendo ali, é difícil. Aí Deus foi mostrando pessoas, foi aparecendo pessoas para também dar a palavra do Senhor, inclusive tem pessoas católicas que agora certamente eu creio que vai virar crente, que falam da palavra de Deus. E foi assim, continuando.
Só que aí eu falava assim, eu falava com Deus assim, eu queria uma oportunidade na mesma empresa, só que em um setor diferente. Aí as duas pessoas que davam palavra comigo, ela mudaram de setor. Eu falei assim, meu Senhor, mas e eu? Eu que cheguei primeiro e não apareceu minha oportunidade. Só que a gente tem que ter calma quando anda no caminho do Senhor. Aí foi mais ou menos um mês atrás, no começo do mês não, na virada do ano, chegou um rapaz e falou assim, ó, pra mim, Senhor, Deus te abençoe. Falou pra mim, eu falei, mas eu não entendi. Ele falou assim, Deus te abençoe. Aí chegou uma semana atrás, essa pessoa falou assim, você está preparado? Eu falei, estou. Aí no meu serviço, eu mudei de setor e Deus aumentou meu salário. Antes eu não trabalhava no ar-condicionado, hoje eu trabalho no ar-condicionado, trabalho sentado ainda. Eu estou aprendendo, graças a Deus. E eu creio, então é só a gente perseverar no caminho do Senhor e esperar o tempo do Senhor, porque Ele fará. Ele fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer muito mais no Senhor. Amém? Você pode estar dando a palavra, assim, uma oração na parte da manhã. Aí eu falei assim, mas como eu? Ele falou assim, é você mesmo, e ele é católico. Eu falei assim, amém. Aí foi passando um determinado tempo, eu falava assim para meu Deus, eu falei assim, meu Deus, eu sozinho, quer dizer, é difícil você sozinho, assim, aprendendo, né, naquele caminho. Aí eu falei, mas Senhor, todo dia tem que dar uma palavra, né, que é 25 pessoas, né, mas uma pessoa sozinha não tem ninguém recebendo ali, é difícil. Aí Deus foi mostrando pessoas, foi aparecendo pessoas para também dar a palavra do Senhor, inclusive tem pessoas católicas que agora certamente eu creio que vai virar crente, que falam da palavra de Deus. E foi assim, continuando. Só que aí eu falava assim, eu falava com Deus assim, eu queria uma oportunidade na mesma empresa, só que em um setor diferente. Aí as duas pessoas que davam palavra comigo, ela mudaram de setor. Eu falei assim, meu Senhor, mas e eu? Eu que cheguei primeiro e não apareceu minha oportunidade. Só que a gente tem que ter calma quando anda no caminho do Senhor. Aí foi mais ou menos um mês atrás, no começo do mês não, na virada do ano, chegou um rapaz e falou assim, ó, pra mim, Senhor, Deus te abençoe. Falou pra mim, eu falei, mas eu não entendi. Ele falou assim, Deus te abençoe. Aí chegou uma semana atrás, essa pessoa falou assim, você está preparado? Eu falei, estou. Aí no meu serviço, eu mudei de setor e Deus aumentou meu salário. Antes eu não trabalhava no ar-condicionado, hoje eu trabalho no ar-condicionado, trabalho sentado ainda. Eu estou aprendendo, graças a Deus. E eu creio, então é só a gente perseverar no caminho do Senhor e esperar o tempo do Senhor, porque Ele fará. Ele fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer muito mais no Senhor. Amém? Como essa aqui, né? Já era a época do acampamento, né? A galera já era firme da igreja, eu ia, né? Aí eu fui viajar para casa do meu pai, mas na verdade eu falei, graças a Deus, o negócio de acampamento aí, igreja, eu queria mais, era farra, né? Aí hoje eu estava aqui ontem, né? Até mesmo dormindo, não deu para eu acompanhar aqui a vigília, mas você vê que alguns momentos assim que Deus estava ali, o pregador, tinha um pregador e ele falava lá em Isaías, né? Ele disse assim, operando eu, quem impedirá, né? Aí eu comecei a lembrar, para você ver, né? Ano passado, essa hora, eu estava enchendo a cara na bebida, né? E hoje eu estou aqui no acampamento. Só que a diferença, porque eu não queria vir para a igreja, eu estava na bebida, né? Mas por quê? A gente não tinha o entendimento correto da palavra de Deus, né? Porque hoje, eu sempre glorifico a Deus. Às vezes, lógico, a gente sempre pede por alguém da nossa família, mas eu agradeço a Deus. Aí eu estava pensando assim comigo, falei, que maravilha, né? Eu nem queria saber de acampamento no ano passado, hoje eu fico com muito prazer, né? De estar aqui na presença de Deus.
porque hoje nós estávamos conversando e tantos jovens aqui, né? Com aquela felicidade. E a gente, quando está lá no mundo, a nossa felicidade é na bebida, na cachaça, né? E mal sabe eles que há uma felicidade com o Senhor, com Jesus. É tão maravilhoso, os meninos jovens, né? Tantas pessoas que não conhecem. E hoje eu fico pensando assim, eu fico triste às vezes comigo, porque lá na rua tem tantos jovens, né, que ele não conhece ali a palavra, a maravilha, que é um versículo que eu sempre lembro também, que todo mundo segue espiritualmente, né? Mas aí eu queria ler também aqui uma palavra, né? No acampamento, depois da vigília, depois do que aconteceu, eu estava sentado aqui na cadeira com as irmãs, depois que acabou tudo, a gente conversando, eu tentei entrar para o quarto para dormir, mas eu não consegui, porque eu já não conseguia mais enxergar. Eu fiquei sentada ali, esperando que alguém fosse para o quarto para que eu segurasse no braço e ir junto. Só que eu não falei para ninguém que eu estava passando mal. Aí eu não consigo me lembrar quem foi que levantou e eu fui junto. Aí eu deitei, fiquei quietinha lá, as irmãs entraram e se deitaram. Aí eu não quis falar nada para não incomodar ninguém. Só que aí eu vi que eu sentia muito mal. Aí eu falei, mas meu Deus, será que eu vou morrer aqui sozinha? Eu levantei e fui pro banheiro. Quando eu fui no banheiro, a tia Cris, acho que eu voltei para trás, a tia Cris falou, Valéria, o que aconteceu? Eu falei, me socorre que eu vou morrer. Eu estou muito mal. Aí eu só me lembro que ela me pegou e me trouxe até aqui. Daqui eu já não lembro mais nada do que aconteceu. Eu não lembro quem me levou para trás de volta, que eu deitei na cama. Só que assim, em um certo ponto eu achei que Deus ia me recolher ali. Só que aí hoje eu acordei de manhã e falei assim, eu não estou bem, eu vou embora. Eu vou fazer as minhas coisas e eu vou embora, que eu não quero mais ficar. Aí cheguei ali, comentei com uma das irmãs, não sei se foi com a Elisa ou com a pastora, com a senhora, né, pastora Aldir. Ela falou, não, Valéria, não vai não, porque é isso que o inimigo quer. Aí eu tomei um remédio, fiquei por ali, durante o dia eu também só dormi. E ali orando, né, o pouco tempo que eu consegui, eu orei. E aí Deus falava comigo que não era para mim sair, porque a minha vitória estava aqui. Por quê que o inimigo quis que eu passasse por esse processo? Que ele queria me provar, né, para ver se realmente eu estava firme nos pés do Senhor. Porque se eu pegasse meu marido e meu filho e ir embora, seria diferente. Então o que acontece? Deus me deu um livramento de ontem para hoje. Eu creio que eu estou aqui porque o Senhor me sustentou. Porque da maneira que eu fiquei, eu achei que eu não teria vida hoje para estar aqui. Mas quem me colocou aqui foi o Senhor. Então Ele é fiel, Ele me capacita a cada dia. Então eu estava até comentando, não lembro com quem que eu comentei hoje, eu falei assim, nossa, sabe por que aconteceu esse processo? Porque o inimigo, ele estava tramando alguma coisa para mim lá fora. Que eu sei que se eu saísse desse portão, algo não ia ser de bom que ia acontecer comigo. Porque o inimigo estava tentando me tirar do foco. E graças a Deus, tem pessoas abençoadas aqui, pessoas que, graças a Deus, é uma família minha, que falou, não, Valéria, não vai, fica, vamos orar, porque se Deus te trouxe aqui, porque Deus tem algo com você e com a tua família. E da mesma forma que Ele tem com a minha família, Ele tem com a de vocês. Porque um ano atrás, nessa data, meu marido, ele não era da igreja, eu buscava pela vida dele. Só Deus e o pastor sabiam o que eu passava, porque eu não comentava com ninguém, somente com o pastor, nem mesmo o meu pai, minha mãe, ninguém sabia, porque eu sabia que eles não podiam fazer nada por mim, nada pela minha vida, a não ser criticar. Larga desse homem, olha a vida que você está vivendo. E aí o que acontecia? Eu ia falar com o pastor, pastor, eu já não suporto mais, eu já não aguento mais, o que eu vou fazer? Porque eu estou na igreja e eu vou batizar, eu vou viver dessa forma, Deus vai fazer dessa forma comigo? E aí o meu pastor, graças a Deus, um homem de Deus, Valéria, calma, vamos orar, Valéria, calma, vamos perseverar. Falei, mas meu Deus, eu estou aqui nesse acampamento e meu marido está lá sendo carregado. Ele foi embora de uma festa carregada, de tanto que esse homem bebeu pinga. E aí no sábado isso aconteceu. Quando foi no domingo, eu liguei lá. E o meu sogro me falou, Valéria, eu estou muito triste com o Rafael. Mas por que, seu Gileu? Ontem nós fomos num casamento e ele foi embora carregado. Ele não conseguia nem dirigir o carro, porque de tanto que ele bebia.
Então o que aconteceu? Eu falei assim, não, fique em paz que eu estou aqui orando pela vida dele, porque eu creio que vai ser diferente. E olha aí a prova do Senhor na minha vida. Entendeu? Já foi diferente, porque hoje eu posso dizer que é diferente, porque ele não está lá naquele mundo, ele não está naquela vida imunda que ele tinha. Que quando eu ia para a igreja, eu chegava em casa, era uma tribulação, ali nós brigava, nós rolava, e era Bíblia para um lado, sapato para o outro, e o pau quebrava. E eu falava, mas meu Deus, o que é isso? Eu não suporto, eu não estou aguentando mais isso. E o Senhor sempre usava um na igreja que falava, irmã, você não está conseguindo orar, mas o Senhor acolhe cada lágrima sua. Então eu sabia, irmãos, que a luta era por pouco tempo. E eu não podia desistir, eu tinha que perseverar. E graças a Deus hoje está aqui um homem abençoado, uma bênção. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.